Olá, neste vídeo nós vamos ver um pouco sobre como configurar um conversor analógico digital para fazer a amostragem em um terminal. O código está exatamente igual ao ponto onde paramos no vídeo anterior, ok? Então vamos para o arquivo IOC fazer as alterações devidas. Dentro do arquivo IOC, a gente pode vir aqui direto no pino analógico. No meu caso, eu vou escolher o PA1 e selecioná-lo como ADC1 IN, certo? Você pode ver que eu tenho a opção de conectá-lo a qualquer um dos 3 hardwares de conversor AD disponíveis no microcontrolador. Se eu vier aqui em System Core GPIO, podemos ver que o PA1 não aparece listado, já que configuramos ele como entrada analógica, certo? Então, para fazer as configurações, temos que vir aqui em Analog, o ADC que selecionamos para ele, e aqui já verificamos que a entrada 1 já está selecionada, com o tiquezinho branco dentro do quadrado azul. Podemos ver também que existe essa entrada 0 taxada de rosa. Tá? Por que isso? O IN 0 na verdade corresponde ao PA0. Ok? A gente pode ver aqui na configuração do pino PA0 que ele pode exercer a função de ADC1 IN 0. Porém, ele já está sendo utilizado como entrada de uso geral. Então ele não pode mais ser configurado como entrada para conversor AD, então ele está marcado aqui com esse taxado rosa. Entre algumas opções aqui de canal de entrada para conversor AD, a gente pode ver que a gente pode acessar um VBAT, onde VBAT é um terminal específico do microcontrolador, certo? Ele está aqui do lado. E quando você está usando o microcontrolador em sistemas alimentados por bateria, esse aqui é o único terminal que deve ficar alimentado quando o sistema tiver só a bateria. E aí você mantém alguns poucos sistemas do microcontrolador funcionando, de modo que ele pode voltar a operar normalmente quando a energia for restabelecida. No caso, esse VBAT aqui, ele é feito para você trabalhar com aquelas baterias de relógio, tá? Para você manter o RTC do sistema, o calendário do sistema funcionando mesmo sem energia. Pode-se utilizar o conversor, configurar um sensor de temperatura como entrada desse conversor AD, certo? Sensor de temperatura interno e que vai medir a temperatura do chip, não do ambiente. Isso aqui deve-se ter em mente. E algumas outras opções aqui que não vale a pena comentar. Por exemplo, VREFINT é uma tensão de referência de valor conhecido dentro do microcontrolador, geralmente de 1.1 volt, tá? E que pode ser usado como parâmetro de entrada para uma possível calibragem ou autocalibragem do conversor AD. Já é uma aplicação um pouco mais complexa e a gente pode deixar isso para um próximo momento. Aqui a gente tem várias abas, cada uma responsável por um tipo de configuração do microcontrolador. Se eu vier aqui na aba GPIO Settings, eu tenho uma interface parecida com a do GPIO, ok? Se eu clicar aqui no pino do conversor AD, eu vejo que eu tenho PA1 configurado como entrada 1 do ADC1, modo analógico, tá? Sem resistor de pull-up ou pull-down, e no caso aqui sem um label. Se eu vier aqui para baixo, deixa eu ajustar um pouquinho a tela, eu posso pegar e alterar aqui apenas o label nesse caso. Então eu posso chamar o PA1 de
tensão analógica, V analógico. E vai ser esse nome aqui que eu vou utilizar ao longo do código para me referir a esse pino. NVIC. NVIC diz respeito ao vetor de interrupção. No momento eu não vou utilizar interrupção, então vou deixar essa configuração aqui intocada. DMA. DMA diz respeito a acesso direto à memória para armazenagem do resultado da conversão AD, livrando a CPU do overhead de transferir o dado do registrador do ADC para a memória RAM. Não vou utilizar isso nesse exemplo, então vou manter aqui as configurações intocadas. Constantes de usuário. Eu não pretendo definir nenhum tipo de constante, tá? Por exemplo, a constante de conversão de tensão de leitura AD para tensão, ou de leitura AD para corrente. Eu prefiro adicionar essas coisas direto no código em vez de inserir aqui no arquivo de configuração. E parâmetros de configuração. Aqui a gente pode configurar o clock, a resolução em bits, tá? O tipo de conversão, o tipo de trigger que vai fazer com que o conversor inicie a conversão AD, certo? Se ele vai operar sincronizado ou não com os outros conversores, já que são 3, eles podem operar sincronizados ou não. Então aqui você tem vários tipos de configuração possível para operação do conversor AD. Então, eu vou manter o Scan Mode desabilitado, tá? O Scan Mode significa que ele vai ler vários canais em sequência. Então eu posso configurar PA1, PA2 e PA3, que são canais AD de entrada para o ADC1, como portas analógicas, e configurar aqui para ele escanear as 3 portas em sequência. Então, toda vez que eu der o Start, ele vai ler a porta 1, terminou a porta 1, ele vai ler direto a porta 2, terminou a porta 2, ele vai ler direto a porta 3. Modo contínuo, de uma vez que eu inicializo a conversão, ele vai continuar sempre lendo logo após o término da conversão anterior, ou se ele vai esperar um trigger, um evento acontecer para que a próxima conversão ocorra, tá? Modo descontínuo, que no momento eu não estou muito certo sobre o que essa função faz. Uma configuração para trabalhar junto com a configuração da outra aba com DMA, e a forma como você vai detectar o fim da conversão. Número de conversões. Trigger externo, no momento não, a gente vai trabalhar com a conversão disparada por software nesse exemplo, tá? Porém você pode colocar a conversão disparada por um timer específico. Exemplo, se você quer que a conversão AD seja na faixa de meio milissegundo para você converter corrente, ou você digitalizar o valor da corrente com uma taxa de meio milissegundo, você pode pegar e configurar um dos timers para interromper, para estourar a cada meio milissegundo, certo? Não interromper, estourar, e configurar aqui exatamente o timer que você configurou para meio milissegundo. Então o timer vai estourar a cada meio milissegundo, e diretamente, sem nenhuma ação de software, você vai ter o conversor AD recebendo esse estímulo, iniciando a próxima conversão. No momento vamos trabalhar com a conversão regular inicializada pelo software. Como a gente não selecionou nenhum timer, a gente não tem e nem nenhum pino externo, a gente não tem nenhum tipo de edge trigger, ou seja, se é de subida ou de descida. E a questão do ranking é justamente para saber a ordem em que os canais serão lidos, caso eu esteja lendo vários canais em sequência. Então essa opção aqui também não é
interessante pra gente. Não vamos trabalhar também com o watchdog timer analógico, certo? Caso a conversão analógico para digital demore mais do que o esperado, ela pode iniciar um reinício do microcontrolador, um reset do microcontrolador. Não vamos utilizar essa função e nos resta apenas o clock, tá? O clock dos conversores digital para analógico deste microcontrolador vem dessa fonte aqui, APB2, certo? É um clock de 84 MHz. A gente pode usar aquele valor e esses divisores aqui, certo? Para poder definir qual é a taxa, é o tempo de conversão. O tempo de conversão é o tempo entre você fazer a aquisição do sinal analógico e obter o resultado pronto no valor digital no registrador do conversor AD. Isso não tem relação com a taxa de amostragem que você precisa no seu sistema, tá certo? Esse tempo aqui deve ser configurado de forma adequada. O tempo de conversão não pode ser maior do que o tempo de amostragem que seu sistema precisa, tá? Você quer que a conversão ocorra mais rápido do que o seu sistema vai pedir conversões. E esse tempo não pode ser muito pequeno, ou você vai degradar a sua conversão, tá? Você tem um capacitor que faz a parte do sistema de amostragem, o sample and holding, tá? E se você não passar tempo suficiente com o capacitor conectado ao sinal, o capacitor pode não se carregar com o valor do sinal em um dado momento. Você vai ter o seu sinal degradado dessa forma. Você também tem que respeitar os tempos do chaveamento dos circuitos a capacitor chaveado, que tem em alguns conversores analógicos digitais, os microcontroladores possuem internamente. Nesse caso, vamos manter aqui o maior divisor, tá? Então a gente tem 84 MHz dividido por 8, dá igual a 10,5 MHz de clock, e o ADC levando 15 pulsos de clock para poder terminar uma conversão. 84 MHz dividido por 8 dividido por 15. Então a gente teria uma conversão pronta na taxa de 700 kHz. 700 kHz, se você tiver pensando aí em meio milissegundo para a taxa de amostragem, já é pequeno o suficiente, certo? Se eu pegar isso aqui e inverter, se eu tinha megahertz, agora eu tenho microsegundos. Então uma conversão aqui nessa configuração termina a cada 2 microsegundos aproximadamente, enquanto que minha taxa de amostragem de corrente, pelo que eu disse no começo, meio milissegundo, que é muito maior. Então ok. Se a configuração estiver toda concluída, eu posso simplesmente agora vir aqui na engrenagem amarela e gerar o código. O que há de diferente? Eu posso ver aqui que o meu código se manteve, tá? Ele não foi apagado, já que eu coloquei ele entre os comentários indicados. Mas eu posso ver que eu tenho um manipulador aqui para ADC, foi gerado, e eu tenho uma função de inicialização de ADC, e essa função de inicialização foi chamada aqui embaixo. O que essa função de inicialização do ADC está fazendo? Ela está
declarando uma estrutura, tá certo? Para configuração dos parâmetros do ADC. Está preenchendo os campos da estrutura com os valores correspondentes à configuração que a gente fez de forma automática na interface do arquivo .ioc. ADC1, clock dividido por 8, 12 bits de resolução, alguns modos desabilitados, sem nenhum tipo de trigger, de disparador de função externo, no caso usando o disparador por software, alinhamento de dados, o número de conversões e por aí vai. Aqui a função, ele chama a função HowADC_init, que inicializa o ADC com base no que foi configurado aqui nessa estrutura. Ele adiciona aqui alguns itens de configuração, no caso o canal. A gente usou o ADC1, a gente viu ali que o ADC1 era a entrada 1 do ADC1. O rank, que pra gente não importa, já que a gente só está usando um canal, e a conversão não é a conversão do tipo scan. Tempo de amostragem, que na verdade é o tempo de conversão, ou o maior tempo de amostragem que você pode conseguir com esse ADC. A gente já viu qual é o tempo de conversão, a gente calculou alguns minutos atrás. Ele chama outra função de configuração, certo? Agora para configurar o canal, e retorna, sem nenhum tipo de parâmetro. Caso ocorra erro, a HAL da ST usa sempre essa função aqui, certo? Error Handler. O que é que essa função faz? Ela desabilita todas as interrupções e cai num loop infinito. O desenvolvedor do firmware pode alterar o comportamento dessa função, certo? Para poder fazer tratamento de erro ou coisa parecida. Mas no caso a gente não está usando o sistema operacional de tempo real. A coisa muda um pouco quando a gente introduz o sistema operacional de tempo real. Duas coisas ficam faltando, certo? A primeira delas é como a gente vai disparar a conversão AD, e a segunda delas é como a gente vai fazer a leitura do valor do ADC. Tá? Então eu vou direto para o arquivo do adc.h, certo? E vou fazer uma busca pelas funções para trabalhar com o ADC, ok? Aqui a gente pode ver que tem função para trabalhar com interrupção, tem função para trabalhar com DMA, funções para configurar, certo? No nosso caso a gente vai precisar de apenas duas. Uma delas é essa aqui, HowADC_start. Essa função aqui, pela descrição dela, é quem faz o início da conversão AD por software, ok? Eu vou manter o código anterior aqui. Eu vou dar o HowADC_start aqui nesse ponto do código. Ele pede um parâmetro de entrada, no caso é o nosso manipulador do ADC1. E vou utilizar esta função aqui, já que eu não estou usando interrupção, para poder verificar se a conversão acabou ou não. De novo, o parâmetro de entrada é o manipulador para o ADC. E aqui um valor de timeout
Se eu vier aqui nos comentários, o timeout é um valor em milissegundos, que vai ser interpretado como tempo em milissegundos. O nosso tempo de conversão ficou na faixa dos micro, então um milissegundo para essa configuração já é o suficiente. Note que essa função aqui vai ficar bloqueada enquanto a conversão AD não termina. Esse não é o tipo. Se a gente utilizasse interrupção ou utilizasse um RTOS, aí poderíamos realizar outras tarefas enquanto a conversão está sendo processada. Para saber se a operação foi finalizada, a gente precisa pegar e fazer a leitura do estado do retorno da função. Então eu posso criar uma nova variável, chamar de ADC state, certo? No caso aqui, a variável de retorno é raw status type def. Então vou criar uma variável com exatamente esse tipo. E vou colocar nessa variável o valor que a função me retorna. Os possíveis valores desse tipo são raw OK, raw error, raw busy e raw timeout. Eu vou simplesmente perguntar aqui se ele é igual a raw OK. Se ele for igual a raw OK, eu vou simplesmente usar esta função aqui para ler o valor do meu ADC. Como entrada eu coloco o manipulador do ADC e como saída ele pede uma variável de 32 bits. Lembrando que a conversão a gente configurou para ter uma resolução de 12 bits, certo? Então a variável de 32 bits ela possui o tamanho suficiente. Ok, então a gente pode compilar. Compilação é o processo pelo qual a gente verifica se o código possui algum erro. No caso aqui, esse ícone com o símbolo do martelo. A gente pode verificar nessa janela aqui embaixo o resultado da operação de compilação. E ele indica aqui que temos 5 erros. E ele está me indicando que eu estou com valores incompatíveis. É isso para esse vídeo. Eu vou verificar esses erros aqui em off, e no próximo vídeo eu trago tanto a correção desses erros quanto o debug para verificar o funcionamento correto do ADC.